eu quero deixar isso registrado por algum motivo, ou sei lá. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e eu tô trabalhando em uma pizzaria onde tem animatronics. Animatronics são tipo robôs que são feitos para alegrar crianças, para fazer crianças se divertirem, rir, ou seja, robôs que interagem diretamente com as crianças. Mas bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme e quero ser reconhecido como K-pop. Então, no início de tudo, na quinta-feira eu tava no meu Instagram de boa, rodando meu Instagram, até que do nada pra mim apareceu um anúncio de um emprego. Era um anúncio de um emprego de segurança em uma pizzaria. Como eu tô de férias, eu decidi aceitar esse emprego para meio que ter dinheiro para curtir um pouco as minhas férias. Mas enfim, eu cliquei no anúncio e fui em chat com o Instagram da empresa que queria me contratar. Era uma empresa chamada Fazbear Entertainment. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa, nunca. Então, eles me fizeram umas perguntas muito estranhas. Bom, eles falavam tipo se eu tinha medo do escuro, se eu acreditava em fantasmas, se eu era religioso, etc. Bom, respondi tudo com sinceridades. Bom, eu não tenho medo do escuro, eu não acredito em fantasma e eu sou religioso sim, mas só que eu não sou tão religioso. Mas a minha religião eu sou cristão. Então, mas eles engraçadamente, sem enviar meu currículo nada, só fui fazer essas perguntas, eles já me aceitaram na hora. Bom, não sei porquê, mas pelo jeito que eles me aceitaram, eles devem estar desesperados mesmo para encontrar uma pessoa para cuidar do estabelecimento deles. Mas só que tem um problema. Essa pizzaria onde eu fui contratado, infelizmente não é daqui do Brasil. E sim, essa pizzaria fica nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Hurricane, no estado de Utah. Bom, como eu já tinha aceitado esse emprego, já me escolheram, então fui lá, eu renovei meu passaporte e também me embarquei no avião e fui direto para Hurricane, Ottawa, Estados Unidos. Chegando lá, eu peguei um táxi e me hospedei em um hotel que ficava perto da pizzaria. Eu cheguei no sábado e tipo assim, porque sexta eu embarquei. Mas enfim, eu cheguei lá no sábado de manhã e então eu fui para esse hotel e fiquei lá. E então por causa disso, na tarde daquele sábado, eu decidi ir até essa tal pizzaria onde essa empresa que eu nunca tinha ouvido falar quis me contratar. Mas enfim, chegando nessa pizzaria, infelizmente o local, essa pizzaria tava meio que abandonada ou caidaça. Bom, mas só que ela tava, mesmo abandonada e um pouco caidaça, tava um pouco perfeito estado também. Chegando lá, tinha um cara lá que ele se apresentou como David, e aí então ele decidiu me mostrar o local. Era um local simples. Ele me mostrou o local onde as pessoas costumavam comer pizza, e também ele me apresentou os animatronics. Eram uns animatronics assim, olha, era um urso, um coelho e uma galinha. E também tinha outro que era separado, que era uma raposa. E os nomes desses caras eram Freddy, o urso, Bonnie, o coelho, Chica, a galinha e Fox, a raposa pirata. Mas bem, não liguei muito. Ele me mostrou mais sobre o local, também me mostrou ainda mais também me apresentou o local das peças de serviço, onde colocavam as fantasias dos animatronics, os banheiros, as cozinhas, as salas de armazenamento e também os brinquedos onde eles brincavam, o fliperama. E também depois, no final de ter me mostrado tudo isso, ele me levou para a minha sala, a sala de segurança, onde eu ia ficar para trabalhar de meia-noite até 6 horas da manhã. Bom, era um local bem um pouco apertado. Era uma sala pequena, mas dava até pro gasto. Lá tinha uns armários onde eu poderia colocar minhas coisas. Também tinha uma mesa grande com um monitor lá, onde eu usaria esse monitor para olhar as câmeras, para evitar que alguma pessoa entre no estabelecimento e quebre os animatronics, porque de acordo com ele, essas máquinas de animatronics são muito caras. E eles não querem que elas sejam roubadas ou destruídas, mesmo que a pizzaria esteja abandonada. Tipo, ele também até me contou mais sobre a história do local.
Ele falou que a Freddy Fazbear's Pizzas era um local que era bem sucesso nos anos 80 e 90. Era um sucesso fenomenal. Todas as crianças de Hurricane iam para essa pizzaria. Para que essa pizzaria nos anos 80 e 90 também foi muito sucesso. Mas só que aí, em um certo dia, essa pizzaria fechou por causa de um desaparecimento. Ele falou que 5 crianças desapareceram nesse dia. E aí por conta dos pais deles serem muito desesperados, a polícia rodou toda Freddy's para procurar as crianças, mas infelizmente não encontraram. O caso foi arquivado e as crianças foram dadas como mortas. Bom, o nome dessas crianças eu não lembro muito, mas eu acho que eram Gabriel, Jeremy, Suzy, Tracy e Cassidy. Bom, acho que era mais ou menos assim o nome dessas tais crianças que desapareceram nessa pizzaria. Mas bem, ele falou que eu já poderia trabalhar na segunda de madrugada. Ou seja, ia trabalhar trabalhar na meia-noite de domingo. Tipo, na meia-noite, que depois da meia-noite é outro dia. Então 11 horas no domingo já era pra estar na pizzaria, que meia-noite ia começar o seu turno. E assim foi feito. Eu agradeci, ele me deu o meu uniforme, onde era só simplesmente, era uma camiseta social branca com uma calça preta, um boné que estava escrito segurança, e depois ele me deu o meu crachá e o meu distintivo. E também me deu até uma lanterna para eu ir captado, que né, todo segurança usa lanterna para ir bem captado, para se preparar para os locais. Então eu me arrumei, saí daquele lugar lá. E aí então tá, no domingo, quando já era quase meia-noite, eu já me arrumei, coloquei meu uniforme e fui pra essa pizzaria para trampar. Então eu cheguei lá e a pizzaria já tava meio que iluminada. Então eu desci do carro que eu tinha alugado e entrei na pizzaria. Bom, eles me deram também a chave da pizzaria, por isso que assim que eu entrasse era pra eu trancar as portas da pizzaria. Mas eu não entendi muito bem, mas tudo bem, eu peguei as chaves, abri a porta, tranquei a porta da pizzaria e depois eu fui andando até o meu escritório. Bom, chegando no meu escritório, assim que deu meia-noite, do nada, eu vi ali no meu telefone, não no meu celular, e sim no telefone onde saca, onde tem no escritório, saca, aquele telefone de fio. E aí eu vi lá que tinha uma mensagem e também um bilhete do lado escrito que era pra eu ouvir se eu fosse o guarda da madrugada. Então como eu cliquei lá para rodar a mensagem. Então tá, o cara me apresentou o local, o cara falou tipo alô, alô. E aí depois ele falou que ia gravar umas mensagens pra mim durante essa semana para meio que me ajudar a me situar nessa primeira noite. Na minha primeira noite e nas minhas próximas noites. Então, ele me deu boas-vindas a essa pizzaria, que ele falou assim: bem-vindo a Freddy Fazbear's Pizzas, um lugar mágico para crianças e adultos, onde diversão e fantasia ganham vida. Fazbear Entertainment não é responsável por dano à propriedade ou pessoa, ou se algumas mortes ocorreram, o relatório de desaparecimento será arquivado em 90 dias, ou caso a propriedade de loja fosse estritamente fechada e restrita, e blá blá blá. Ele realmente falou desse jeito. Mas bem, ele também contou mais um pouco da história também, que eu já tô ligado que o outro cara lá já me explicou a história. E também ele falou que por causa dos desaparecimentos dessas crianças, o local fechou por causa dos desaparecimentos dessas 5 crianças que desapareceram nesse certo dia, nessa pizzaria. Mas enfim, depois dele desligar, ele me contou uma coisa que me deixou um pouco estranho. Essa coisa, ele dizia que os animatronics dessa pizzaria ficavam meio estranhos de noite. E ele disse que também não culpava, já que, de acordo com ele, se ele fosse esses animatronics, se eles fossem forçados a cantar as mesmas músicas ridículas por 20 anos sem receber nada, ele também ficaria bravo de noite. Ele disse isso, mas ele também falou que esses animatronics têm um lugar especial no coração das crianças, mesmo que o estabelecimento esteja abandonado. Mas enfim, ele contou mais sobre como os animatronics podem andar por aí e que também as portas onde poderia abrir e fechar serviriam para meio que me proteger
de animatronic caso ele entrasse na minha sala, já que, de acordo com ele, se um animatronic me pegar, ele não me reverá como pessoa, e sim como um endoesqueleto de metal. E aí, já que por conta disso, isso ser contra as regras da Freddy Fazbear's Pizzas, eles vão tentar me colocar dentro de uma fantasia de Freddy Fazbear's. E também ele disse que isso seria um problema, já que essas fantasias estão cheias de vigas, fios e dispositivos animatronics. Bom, ele disse que a primeira noite tranquila, e ele disse que vai mandar outra mensagem amanhã, e também para olhar as câmeras e para não fechar as portas somente se abra sobre onde for necessário, tá? E ele disse que era para eu economizar energia. Então tá, ele falou, ele me despediu de mim, me mandou uma boa noite e desligou. Tudo bem, eu já comecei estranho, mas não liguei muito pra isso. Talvez ele esteja brincando, ou talvez ele esteja bêbado, ou talvez não. Mas enfim, eu olhei as câmeras. Eu fiquei de boa lá nas câmeras. Nas primeiras horas, de meia-noite até 2 horas da manhã, tava tudo normal. Eu já olhei as câmeras, os animatronics estavam todos em seus palcos, no lugar onde eles deveriam ficar. Olhei todas as câmeras de toda a pizzaria e fiquei lá, recheletando as câmeras e também até poupando um pouco de energia, já que ele disse que a energia que durante a noite, eu esqueci de mencionar, mas durante a noite ele disse que durante a noite, já falei isso de novo, mas enfim, durante a noite a pizzaria usa um gerador reserva que tem uma quantia limitada de energia, e a energia da cidade só volta a funcionar no local após das 6 horas da manhã. Também, né, ele disse que esse local foi um bem sucesso nos anos 80, que hoje em dia está abandonado, mas mesmo assim os donos não querem se desfazer desse local. Tá bom, já repeti isso mais de 200 mil vezes, mas melhor continuar falando. Enfim, tudo estava normal até dar 3 horas da manhã. Quando deu 3 horas da manhã, eu fui checar a câmera do palco. E quando eu fui para a câmera do palco, eu fiquei paralisado. Então, vocês estão ligados que nesse palco principal eram 3 animatronics? Freddy, Bonnie e Chica. Então, acontece que um deles estava faltando no palco. Isso mesmo. Esse animatronic específico era o Bonnie. Eu fiquei assustado. Eu pensava comigo mesmo que eu não devo ter percebido, mas alguns ladrões devem ter invadido a Freddy Fazbear's Pizzas e roubado o Bonnie para vender. E eu lembrei muito disso do que o David me falou, que ele disse que não era pra eu deixar os animatronics serem roubados, já que essas máquinas eram muito caras. Eu fiquei desesperado, já que além do animatronic realmente sumir, eu pensava que eu já ia ser demitido no meu primeiro dia por deixar um deles ser roubado. Bom, eu fiquei procurando por todas as câmeras para ver e eu encontrei o Bonnie. Mas só que eu encontrei ele olhando diretamente para a câmera com um tom esquisito na sala de serviço, onde eles usam para armazenar as fantasias dos animatronics e também para onde eles também armazenam os endoesqueletos. E aí também foi estranho, já que eu não vi nenhuma pessoa entrar assim. Ou seja, o Bonnie ele andou sozinho e estava agindo de forma meio estranha. Talvez o cara que me mandou aquela mensagem lá no início do turno tinha razão. Esses animatronics eles devem ficar loucos de noite e também devem se mexer durante a noite lá pra ele tentar me capturar, para me colocar dentro de uma fantasia de Freddy Fazbear's. Então também o máximo de cuidado possível. Eu vi o Bonnie, ele saiu da sala de serviço foi para o salão principal. Assim, depois disso eu fiquei desesperado mais ainda, já que eu vi ele estava indo para o corredor. E acontece que esse corredor dava acesso à minha sala de segurança. Mas eu logo lembrei que eu tinha as portas, então se o Bonnie chegasse perto da sala, eu poderia fechar essas portas e esperar que ele saísse. Então, como eu havia previsto, assim, o Bonnie ele entrou em mais uma sala e depois ele foi direto para minha sala de segurança. Chegando lá, ele ficou diretamente na porta me olhando. Eu percebi ele quando eu liguei a luz do corredor e eu rapidamente fechei a porta. Bom, para minha sorte deu tempo e eu fechei a porta a tempo. E o Bonnie ficou lá por alguns segundos e depois ele saiu e foi perambulando para outro local. E depois eu abri a porta para economizar energia. E quando eu abri as câmeras do palco, às 4 horas da manhã, a Chica também, aquela galinha, então, ela também saiu, a Chica. Ela tava andando aí também pra pizzaria, tava no salão principal junto com o Bonnie. E também fui olhando mais as câmeras e eu percebi que
uma câmera que todas as câmeras estavam funcionando, e exceto uma, que era uma câmera onde não tinha imagem, que era somente som. E acontece que essa câmera era da cozinha. Era uma câmera da cozinha, que não tinha imagem, mas só tinha som. Bom, eu vi a Chica também indo pra cozinha, mas só que como essa câmera também não tinha som, e só áudio, eu escutei ela mexendo nos pratos, bagunçando coisas, tipo, colocando coisas fora de lugar, quebrando os pratos, mexendo nos pratos. E aí, então isso, depois ela saiu da cozinha, foi de novo para o meu corredor e foi até a minha janela da porta. Eu também consegui fechar a tempo. Bonnie também tentou invadir mais um pouco a minha sala, também, mas graças a Deus eu consegui ser muito ágil e fechar todas as portas a tempo quando aqueles dois animatronics tentavam me invadir. Mas enfim, depois de algumas horas de luta, evitando o máximo os animatronics entrarem na minha sala, finalmente deu 6 horas da manhã. Assim que deu 6 horas da manhã, do nada os animatronics eles pararam de me perseguir, eles meio que se reiniciaram e voltaram para seus palcos e depois ficavam em suas posições originais. Então eu peguei minhas coisas e saí daquela pizzaria. Voltei pro meu hotel e agora são... Bom, agora que eu tô gravando, nesse momento que eu tô gravando essa mensagem, já é 7h30 da manhã. E meio que eu tô deixando registrado nisso, já que eu sou um brasileiro que estou nos Estados Unidos a trabalho. Mas enfim, essa foi a minha primeira noite. E durante essa semana também vou ficar gravando esses áudios para deixar registrado aqui, como isso é meio que fosse um diário, saca? Então, essa foi a minha primeira noite e bora ver qual noite amanhã me espera.